Boa noite, sou a acadêmica Caroline, do curso de Pedagogia, e o tema do nosso trabalho de conclusão é o luxo da alfabetização. Os problemas de pesquisa desse trabalho é qual é a importância do brincar, é possível alfabetizar através do lúdico, qual a contribuição do lúdico na alfabetização, como as crianças constroem conhecimento sobre a escrita através do lúdico, se existem dificuldades encontradas pelos educadores para trabalharem com o lúdico no processo de alfabetização e como são inseridos jogos e brincadeiras na organização do trabalho pedagógico e na sala de aula do professor alfabetizador. Bom, o objetivo do trabalho é mostrar a importância do lúdico e como ele pode ocorrer no decorrer do desenvolvimento da criança. Nesse trabalho a gente vai mostrar a utilização de jogos e brincadeiras como estratégias mediadoras e o verdadeiro decorrer do desenvolvimento da criança através dessa forma de brincar. Passo a palavra para a acadêmica Amanda. Boa noite. Eu vou começar falando um pouco sobre as teorias da alfabetização. Quando se trata de alfabetização, nós temos duas teorias que podem ser consideradas como mais conhecidas. É a teoria tradicional, onde a alfabetização ela é vista em apenas fazer o aluno reconhecer as letras e palavras, lendo e escrevendo. Este ensino considera a criança como uma tábula rasa, então tudo que a criança vai aprender será aprendido somente na escola. O que ela traz de casa, as experiências prévias, não tem valor. O professor ele é detentor desse conhecimento, então ele é o único que sabe. A criança ela recebe o conhecimento passivamente, não podendo questionar e tendo que aprender através de cartilhas, memorização e cópia. Sendo assim, o conteúdo não precisa ter significado e como ela recebe passivamente, não é necessário pensar. A segunda maneira de alfabetizar é o construtivismo. O construtivismo ele é um pouco diferente, muito diferente da teoria tradicional, e ele surge dos questionamentos da necessidade da criança entender o sistema da escrita para uso na sua prática social. Emília Ferreiro, nos seus estudos, constrói uma frase que resume um pouco do que é essa metodologia, que diz: por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. No construtivismo, há uma mudança na postura do professor, onde ele passa de transmissor para mediador do processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, através das situações, problemas, os conflitos propostos em sala de aula, o aluno ele passa então a participar e ele é responsável pela construção do seu conhecimento, que acontece através das intervenções e mediação do professor. Trabalha-se então a reflexão, a crítica e a autonomia, e todas as experiências que o aluno traz, o que ele já conhece, é valorizado nessa metodologia. Então o ensino ele passa a ter significado para que possa ser considerado e também fazer uso em prática social. Ainda falando de alfabetização, nós vamos entender um pouquinho como acontece a construção da escrita. A construção da escrita, ela é quando o aluno faz a associação da teoria e da prática. Então, ele faz a associação do que ele já conhece com o novo, que é o que ele está aprendendo, e assim ele faz a construção de um novo conhecimento. Então, ele transforma, organiza e constrói o seu próprio conhecimento. Isso acontece através das resoluções de problemas propostos pelo professor. Para que se desenvolva a escrita, a criança ela precisa desenvolver também a consciência fonológica, que acontece também no processo de alfabetização, só que ela é a associação da escrita com a fala, onde a criança ela não faz mais relação com o objeto, ela não pensa mais no objeto para escrever, mas ela faz essa relação de acordo com o som da palavra. Então, se a criança vai escrever bola, ela não vai lembrar mais do que o objeto representa para ela.
e sim ela vai fazer associação e pensar, refletir sobre a escrita, para que ela possa ver como constrói silabicamente aquela palavra e assim desenvolvendo a escrita. Passo a palavra para a acadêmica Daiane. Boa noite. A importância do brincar. Eu vou começar com a definição do brincar segundo o dicionário. Brincar é divertir-se infantilmente, divertir-se, entreter-se, dizer ou fazer algo por brincadeira, divertir-se participando em folguedos carnavalescos, brincar, zombar, entreter-se, fingindo-se bem. O brincar desde a antiguidade. O brincar é indispensável para o desenvolvimento do ser humano. Por isso, ele existe desde a antiguidade até os dias de hoje. Ainda na vida adulta, é importante o brincar. É prazeroso para a gente brincar. E nas brincadeiras nós conseguimos expressar a melhor parte da gente. O que a gente sente realmente nas brincadeiras ficam evidentes. Através do brincar, a criança desenvolve a criatividade. E na interação, aprende a resolver conflitos. Com as representações sociais, entende a cultura onde está inserida. A criança faz relação com o mundo adulto através do faz de conta e desenvolve habilidades como o cognitivo e emocional. Tem uma frase do George para reflexão ainda sobre o brincar. Nós não paramos de brincar porque ficamos velhos. Nós ficamos velhos porque paramos de brincar. Passo a palavra para a acadêmica Fernanda. Boa noite. Vou estar falando do lúdico na educação. Então, o aluno precisa sentir prazer em aprender. Ele aprende naturalmente, de uma forma natural. E isso, o lúdico é ajudado no processo de alfabetização do aluno, onde ele convive com a forma lúdica, sente prazer em aprender, estabelece relações cognitivas e culturais e sociais. Então, ele produz as relações culturais e sociais do ambiente que ele vive. O brincar é uma ação motivadora no processo da alfabetização da criança. Quando a criança brinca, ela interage com outras crianças. E através da brincadeira, que existem regras na brincadeira, ela consegue também o brincar como convívio social e a boa aceitação de regras da vida. Então, a partir do momento que ela brinca, ela consegue estabelecer essa relação, regras da brincadeira e as regras da vida para a sala de aula por professor. Os jogos e as brincadeiras na aprendizagem escolar. O jogo e a brincadeira é muito importante na aprendizagem escolar do aluno. E o trabalho do professor também é muito importante, de inserir isso na sala de aula, no processo de alfabetização do aluno. O professor precisa estar dentro da sala de aula, manter as brincadeiras, o faz de conta e ajudar os alunos mediando esse processo, no processo da alfabetização, junto com as brincadeiras e com os jogos. Agora eu passo a palavra para a acadêmica Natália. Boa noite. Eu vou falar sobre o jogo e aprendizagem escolar. A importância do jogo na educação. Ele é um meio de socializador. Junto com as regras, a criança consegue compreender o mundo adulto, trazendo para sua realidade no meio dos jogos. A aceitação dos jogos, quando ela é apresentada para as crianças, ela é incrivelmente boa, é um momento mágico. Você dar um desafio para a criança, apresentando um jogo, ela se sente importante, pois ela tem um desafio a ser cumprido. E isso é muito bom, porque motiva, fazendo com que a aprendizagem seja muito mais qualitativa, ajudando no desenvolvimento do cognitivo. Os jogos fazem parte da nossa cultura. A gente podemos perceber que, mesmo com a modernidade, os jogos antigos não saem de moda. Os professores utilizam muito ainda para desenvolver cognitivo, motor, o afetivo da criança, brincadeiras de roda.
E isso ajuda muito no cognitivo na hora da alfabetização. Por isso é importante que os jogos continuem passando de tempos em tempos. Além disso, ele mostra para as crianças a nossa sociedade, a cultura e os costumes de cada uma. O jogo é um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Sendo assim, o jogo é um elemento socializador que os professores utilizam constantemente, pois ele é muito importante para o desenvolvimento humano, pois é um meio socializador muito importante para o desenvolvimento da criança. Passo a palavra para a acadêmica Carolina. Bom, depois de tudo que foi visto, um dos métodos que a gente usou para a realização desse trabalho foi pesquisa de campo. A gente trouxe 2 gráficos para serem analisados. O primeiro é de utilização do lúdico como ferramenta para a aprendizagem. 20% dos professores afirmaram que não utilizam o lúdico. A maioria deles eles optam pelo método tradicional e não aceitam o lúdico porque dizem que atrapalha, que perde controle em sala de aula, então eles não aceitam o lúdico. E 80% afirmaram que utilizam o lúdico, que, consequentemente, eles afirmam ser construtivistas e conseguem manter o controle em sala de aula, conseguem utilizar, na verdade, de forma correta. O segundo gráfico que a gente trouxe mostra as dificuldades encontradas para trabalhar o lúdico. 50% não encontraram dificuldade nenhuma. Disseram que conseguem ter acesso a materiais de diversas formas. 10% disseram que tiveram problemas com recursos, tanto em rede privada quanto em rede particular. Eles afirmaram que as escolas não conseguem dar um suporte de material que eles precisam nas aulas. 10% diz que é o problema aos pais, porque os pais não aceitam o lúdico em sala de aula. Eles, na verdade, eles têm uma visão tradicional, mas como uma visão de pais, não como uma visão que de repente alguém pessoas que já conheçam da área. 10% teve problemas com diversidade de atividades. Eles não conseguiram encontrar muitas atividades para conseguir levar para a sala de aula. Eles disseram que às vezes repetem muitos tipos de brincadeira, muitos tipos de atividades e não conseguem trazer muita diversidade. E 20% não usam o lúdico, porque não aceita, é a mesma questão que a gente caiu no último gráfico, eles não aceitam o lúdico porque dizem que os brinquedos atrapalham, que a ludicidade em si atrapalha. Então, simplesmente é a aula tradicional pura. Volto a palavra para a acadêmica Amanda. Para concluir, com base nas pesquisas, nós podemos ver que diversos autores defendem o lúdico como importante para o desenvolvimento da criança, porque o brincar, o lúdico, jogos e brincadeiras, eles estão presentes no contexto da criança. Isso faz com que, então, ela aprenda com mais facilidade e ela consiga aprender com prazer. Não é uma coisa maçante, não é uma coisa que a criança tem que fazer meio que por obrigação. Ela consegue desenvolver, então, os conteúdos propostos pelo professor de forma que ela tem interesse em aprender e curiosidade de conhecer mais. A escola, ela deve ser um espaço que motive esse aprendizado e não somente transmita o conhecimento, tendo em vista, então, que o lúdico ele é um instrumento pedagógico essencial na alfabetização, porque ele contribui e também a criança, ao desenvolver atividades lúdicas durante a alfabetização, ela tem um significado, um resultado significativo, devido a fazer parte do contexto dela, e quando o lúdico é aplicado com intencionalidade, faz com que o professor tenha melhores resultados em sala de aula e também seja muito melhor para a criança. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para fazer a pesquisa. Obrigada e boa noite. Parabéns ao grupo. Eu gostaria de ressaltar a relevância de nós falarmos das brincadeiras e do lúdico na alfabetização,
com a nossa realidade hoje da criança de 6 anos no ensino fundamental. Então, até um tempo atrás, nós tínhamos essa criança na educação infantil com as brincadeiras no seu dia a dia. Hoje nós temos essa criança no primeiro ano, né, e com um esquema de sala de aula já, né, com um esquema de ensino fundamental. Então é importantíssimo que vocês, como professoras, tenham essa consciência da importância dessa brincadeira, principalmente para a criança nessa idade, que ainda vem, né, daquele costume e do hábito, né, da brincadeira rotineira, que muitas vezes a escola tem perdido. Então, parabéns ao grupo, vocês apresentaram muito bem, um tema bem relevante para a nossa realidade. E a professora Sueli fará mais comentários. As damas de preto. Parabéns, vocês apresentaram bem. E assim, olha, a sequência está sendo ótima, porque a música na educação infantil, depois jogos, brinquedos e brincadeiras, né? E agora vocês falaram do lúdico na alfabetização. E essa é uma questão que nós, educadores, temos que nos atentar muito, porque assim, a educação infantil, a criança brinca. O ensino fundamental, a criança aprende, tá? Nós temos que saber, ter essa consciência que aprender e brincar andam de mãos dadas, né? E a gente não pode criar na criança isso que saiu da educação infantil, vai para o ensino fundamental, não vai brincar mais. Isso não existe, né? Então a importância sim de se alfabetizar, porque na educação infantil a criança adquire muitos conceitos, ela aprende muita coisa, né? E na educação, no ensino fundamental, ela vai se alfabetizar, mas também por meio da brincadeira, né? Vocês usaram bastante a Emília Ferreira, Ana Zeberowski, né? Que fala sobre a alfabetização. Vimos que vocês pesquisaram bastante, né? E até a pesquisa de campo me surpreendeu. Ainda temos hoje professor que não trabalha, né? Nossa, impactais, professor, onde eles estão, né? Que até brincar é uma questão assim, na faculdade, na sala de aula com vocês, é tão gostoso quando a gente brinca, porque brincar é inerente do homem, né? Mas vocês estão de parabéns, tá? Vimos que pesquisaram bastante, né? E hoje é um dia de grande vitória para todos vocês, né? Porque colocaram aí para nós tudo aquilo que vocês pesquisaram e trouxeram, estão trazendo de conhecimento para a gente. Essas professoras que não utilizam o lúdico, elas falam que o lúdico ele tem que ser utilizado só em aulas específicas, que não faz parte da alfabetização. Ele não precisa do lúdico para alfabetizar. Olha que coisa, não. Depois vocês contam onde é que estão essas professoras, tá? Nós vamos lá, mandar matar o mão. Mas vocês estão de parabéns. Tudo bem? O grupo está aprovado. Parabéns.